Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta e retornamos onde havíamos parado. Nós estamos falando sobre as parábolas de Salomão. De Salomão, nós temos o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, o Cântico e também o Cântico dos Cânticos ou Cantares. E temos também o livro de Eclesiastes, muito embora alguns consideram que o livro de Eclesiastes não foi necessariamente escrito pelo rei Salomão, e sim inspirado na vida do rei Salomão, tá? É uma reflexão sobre a vida do rei Salomão. Isso não importa muito se você o tem o livro de Eclesiastes como de autoria do rei Salomão, ele serve como um alerta e ele escreveu uma autocondenação. É o que teremos. Se ele é uma reflexão sobre a vida do rei Salomão, ele é uma resposta. Ele é uma resposta dos sábios que acompanharam esse jovem, acompanharam o seu reinado, a sua trajetória, a sua glória e também a sua derrocada, a sua miséria e o seu fracasso. Ele é uma resposta ao questionamento dos homens tementes a Deus. Por que Salomão terminou como um idólatra? Por que Salomão terminou a sua vida oferecendo sacrifícios a divindades pagãs, cometendo abominações e atrocidades? Porque Salomão, em algum momento da sua vida, como a Bíblia afirma, ele confiou mais no dom do que naquele que confere o dom. Isso é algo que normalmente ocorre com o indivíduo. Dons espirituais, capacitação espiritual, talento, vocação, seja qual for o nome que a pessoa dê, não são necessariamente uma garantia de aprovação divina. Toda a capacitação que Deus conferiu ao rei Salomão diz respeito ao seu ofício, ao seu ministério, à sua responsabilidade como um rei, como guardião e como protetor do povo de Deus. No caso aqui, histórico específico, a nação de Israel. Ele tornou-se um homem inquieto, obcecado por aquilo que recebeu de Deus, no caso aqui, essa sabedoria que se apresentava como algo muito prático, muito embora ele tenha procurado expandir para a área das especulações ou para a área do conhecimento, preocupado que se tornou com quase todas as áreas do conhecimento humano daquela época, insetos, animais, plantas e a própria natureza e condição humana. O fato é que o livro de Eclesiastes, na minha opinião, é uma reflexão sobre a vida desse rei, sobre a vida desse homem grandemente abençoado por Deus, grandemente protegido por Deus, que recebeu dons e talentos, que recebeu de Deus uma tolerância, uma paciência incríveis, e ainda assim ele fracassou, tá? Muito embora existam fãs de Salomão, talvez pelo número de mulheres que ele tinha disponíveis para ele, talvez pela riqueza que ele acumulou para si, para o seu reino, muitas pessoas são fãs desse Salomão, né? Vende-se livros aí propondo capacitar as pessoas a enriquecerem, a prosperarem, mas o fato é que a Bíblia registra de Salomão o livro de Provérbios, que é uma compilação, o Cântico dos Cânticos ou Cantares, que também foi por ele composto, e nós temos aqui o livro de Eclesiastes, que muitos consideram que é de autoria do próprio Salomão, e outros uma reflexão sobre a vida de Salomão. No caso, a reflexão sobre a vida de Salomão pode ser tanto uma autorreflexão como fruto do trabalho de homens sábios que acompanharam Salomão durante toda a sua trajetória. E vendo o triste fim que ele teve, viram-se obrigados
a uma reflexão mais profunda, inspirados por Deus, elaboraram essa obra, que é uma obra magnífica, que é uma obra fantástica, é uma obra extraordinária. Alguns falam que é um livro muito mal-humorado, o livro de Eclesiastes, mas isso advém da perspectiva que a pessoa adota para a leitura desse texto. Sem Deus, nenhuma conquista neste mundo, ao final, valerá a pena, terá valido a pena. Alguns querem arriscar, alguns querem forçar, outros preferem perseverar nos limites estabelecidos pela palavra de Deus. E o próprio livro orienta a que nós mantenhamos as nossas vidas dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, o que demonstra um sinal de sabedoria. Aliás, para quem é preocupado com dons espirituais, sabedoria é um dom disponível a toda a humanidade. A capacidade de administrar corretamente tudo aquilo que Deus nos conferiu. Capacidade para administrarmos a nossa vida, administrarmos a nossa fé, administrarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos planos, os nossos propósitos. Isso é conferido por Deus a toda a humanidade. Infelizmente, alguns, como Salomão, querem transformar um dom, um talento, uma capacitação inerente a todos os seres humanos em algo para o qual o dom não foi conferido. Isso acontece com a sabedoria, isso acontece com quase tudo na vida humana. Salomão, tragicamente, representa a humanidade, não importando os benefícios que Deus realize ou tenha realizado ou continuará realizando em favor da humanidade, a humanidade mostra-se como um todo rebelde. Isso você vê do livro de Gênesis com Adão, que muito embora tenha recebido tudo de Deus, não conseguiu permanecer fiel. E o outro exemplo é Salomão. Riquezas, sabedoria, tudo que o homem pode sonhar nessa vida, nesse mundo, Deus concedeu gratuitamente a Salomão, capacitando Salomão a multiplicar tudo aquilo que a ele foi dado gratuitamente por Deus. E ele assim o fez, levando tudo até o limite, até um momento em que ele considerou que poderia ultrapassar os limites e terminou muitíssimo mal. Alguns que me conhecem sabem que eu pego no pé do Salomão, porque a vida dele está aí registrada na Bíblia justamente para isso, não só a dele, como a de muitos outros. Um alerta. O que importa é a fidelidade. O que importa é permanecer fiel a Deus. Brincar, usurpar, tentar manipular dons graciosos ou a própria vida para alcançar ou para extrapolar os limites estabelecidos pela palavra de Deus, resulta invariavelmente em desgraça, em tragédia. No tocante, tragédia fatal, tá? Mas vamos aqui a esse exemplo que Salomão diz ter presenciado. Os comentaristas aqui, no caso nós estamos falando aqui do Herbert, todas as parábolas da Bíblia, eu tenho a edição aqui da Editora Vida, que eu falo que é uma obra de referência, e eu cito as obras, tá? É uma obrigação que eu tenho para comigo citar aqui o autor, a editora. A Editora Vida, todas as parábolas da Bíblia. O autor escreveu todas as parábolas, salvo engano, todas as orações, todos os milagres. Ele dedicou muito tempo a esses tratados, e são obras muito interessantes. É apresentado como um dos mais belos, uma das mais belas parábolas elaboradas pelo rei Salomão. A parábola da pequena cidade. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens.
Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. É considerada uma das mais belas parábolas pela aplicação direta que ela pode ser feita à pessoa de Jesus, o Cristo, o homem pobre que na sua pobreza nos fez ricos, nos abençoou com vida, com a vida eterna. Essa é a beleza dessa pequena parábola. Essa é a grandiosidade. É pouco provável que Salomão estivesse preocupado ou tivesse em mente esse futuro referindo-se a Cristo Jesus. Ele pensava em termos de sabedoria, em termos do o quão a sabedoria é superior à violência, superior às forças, superior às armas de guerra. O comentarista aplica a Cristo Jesus. O próprio Cristo, para não ser esquecido, instituiu para a igreja a ceia, a chamada ceia do Senhor, alguns chamam de Santa Ceia, uma cerimônia, um evento no qual celebra-se a vida, a obra de Cristo Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, ressurreição, a sua ascensão e a declaração de que vivemos para aguardar o seu retorno, para não ser esquecido, como foi esse pobre sábio que salvou uma cidade. Jesus instituiu a ceia do Senhor, ou a chamada Santa Ceia, como alguns preferem nomear. Salomão está preocupado com um belo exemplo que ele presenciou, experimentou, ou ficou sabendo, ou tomou conhecimento, porque na Bíblia nós temos aqui, em 2 Samuel, no capítulo 20, a história de uma cidade em que havia uma mulher sábia que conseguiu evitar a destruição daquela cidade quando a cidade foi sitiada por um exército. Salomão aqui está dizendo do homem sábio. Ele pode ter adaptado um evento histórico a essa linguagem, ou o próprio narrador ou escritor aqui possa ter feito alguma adaptação, ou eventos semelhantes, como nós sabemos, ocorrem de tempos em tempos e em regiões diversas. É algo que impressionou aqui o rei Salomão. E ele continua dizendo, a conclusão da parábola: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Quando convém, as pessoas buscam essa orientação, esse saber. Quando não convém, deixam de lado. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Aqui é uma referência a quem está na liderança. Um só homem, um só pecador pode destruir muitas coisas boas. Um rei tomado pelo pecado, um rei envolvido, dominado pelo pecado, pode arruinar uma nação. Um líder, alguém que tem o poder para, uma vez que sucumbe ao pecado, pode induzir todo um povo ao pecado. Isso aconteceu com o próprio Salomão, quando no final da sua vida ele permitiu, ele sustentou e ele participou de cultos pagãos que são proibidos pela palavra de Deus, instituindo a idolatria, a abominação na própria nação de Israel. O princípio é a sabedoria, o princípio aqui do texto, a sabedoria é superior, a sabedoria é superior, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Sabedoria como capacidade para administrar
tudo aquilo que nos foi conferido por Deus, inclusive administrarmos as nossas vidas num mundo, num ambiente que é cada vez mais voltado à rebelião contra a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz, muita paz.